a verdadeira história por trás da construção do maior navio de cruzeiro do mundo. Já imaginou um arranha-céus dos mares flutuando majestosamente pelos oceanos do mundo? Um colosso sobre as águas, capaz de acomodar milhares de pessoas e oferecer uma experiência de luxo inigualável. Pois bem, essa visão ousada e surpreendente tornou-se realidade com o Icon of the Seas. Com 365 metros de comprimento, 2.800 quartos, 250 mil toneladas brutas, 22 elevadores, este edifício é absolutamente gigantesco e flutua. Mas não é um arranha-céu em Nova York. É o maior navio de cruzeiro do mundo. Deixe de lado as visões futuristas de cidades flutuantes na Coreia ou nas Maldivas. Isto está acontecendo agora. E a internet está em polvorosa. Minha única pergunta é: sou o único que acha isso assustador? Mesmo havendo espaço para botes salva-vidas? Se você acha que construir uma estrutura em terra é complexo, tente fazer o mesmo na água. Ele terá 40 restaurantes, um parque aquático com 8 bairros distintos e os hóspedes poderão acessar o seu próprio Central Park em uma escala que poderia ser comparada a um arranha-céu. Navegar ao redor do mundo com quase 10 mil pessoas a bordo é algo verdadeiramente incrível. Foi assim que o maior navio de cruzeiro do mundo foi construído, 5 vezes o tamanho do Titanic e 35 metros mais alto do que a Torre Eiffel. O ícone dos mares é um navio gigantesco, para dizer o mínimo. É como se você pegasse o edifício Chrysler, o deitasse de lado e o colocasse no oceano. E lembre-se, ele ainda terá 46 metros a mais quando for lançado em 2024. O Icon of the Seas conquistará o título de maior navio em operação atualmente, superando o Wonder of the Seas por 3 metros e 2 decks. A construção levou cerca de 2 anos e meio e está sendo realizada pelo estaleiro Maia Turku, um dos principais construtores de navios da Europa, localizado em Turku, Finlândia. No entanto, antes mesmo de começar o enorme processo de construção, os projetos foram submetidos a testes no programa de inovação de alta tecnologia da Royal Caribbean, conhecido como a Caverna. Esta é uma sala de simulação de realidade virtual do tamanho de um ginásio em Miami. Aqui, as equipes analisaram as representações de todos os ângulos antes de tomar qualquer decisão. Uma vez que o projeto foi finalizado, o trabalho no estaleiro na Finlândia pôde finalmente começar. Tudo começou com 2 tradições marítimas antigas: a cerimônia de corte de aço, seguida pela cerimônia de colocação da quilha. Ambas ocorreram em uma doca seca, uma espécie de bacia estreita que mais tarde pode ser preenchida com água. A fase de corte do aço envolve o primeiro corte efetivo dos pedaços de aço para o navio. Na cerimônia de colocação da quilha, as partes inferiores do navio são efetivamente posicionadas. Durante a cerimônia do ícone, um guindaste de 3.000 toneladas foi usado para elevar um enorme bloco de aço até o cais. A partir daí, o navio continuou a crescer, como montar um gigantesco conjunto de Lego ou jogar Tetris. Os engenheiros construíram partes do navio, incluindo as 2.800 cabines, bloco por bloco, em uma localização separada no estaleiro. Cada peça foi então colocada no cais e cuidadosamente empilhada e soldada em sua posição final, trabalhando de baixo para cima do navio. Agora, isso difere da construção de um arranha-céu em terra. Enquanto o processo de construção de um arranha-céu começa com a fundação e se move para cima com vigas verticais moldando todo o edifício, seguido pelos acabamentos internos e externos, o Icon of the Seas é principalmente composto de aço resistente e chapas de metal curvado, materiais muito mais leves.
Um dos maiores desafios do Icon foi a Aquadome, uma estrutura de vidro e aço com 25 metros de altura e 50 metros de largura, a maior do tipo em qualquer navio de cruzeiro. Essa estrutura poderia afetar a estabilidade e o centro de gravidade geral do navio. Os engenheiros realizaram vários testes durante o processo de projeto para garantir que ela pudesse ser construída. 12 módulos individuais de aço, vidro e alumínio foram montados em uma única peça, totalizando 673 painéis de vidro. Uma vez finalizada com um formato arredondado, uma plataforma especial com quase 500 metros de cabos de suspensão foi usada para movê-la. Na parte dianteira do navio, os últimos metros desse movimento levaram mais de 6 horas para serem concluídos. Em seguida, foi finalmente soldada no lugar durante um período de 8 meses. O Icon of the Seas continuou a ser montado, peça por peça, até que estivesse pronto para ser movido da doca seca para uma doca de equipamentos, onde técnicos instalaram coisas como móveis e acabamentos para que a doca seca pudesse ser preenchida de água. Após isso, 5 rebocadores puxaram o navio para outra parte do estaleiro. Após mais alguns meses de trabalho, o navio passou pela primeira rodada de testes de mar, onde tudo, desde os motores até o sistema de direção, foi testado na água. Os primeiros testes duraram alguns dias e cobriram centenas de quilômetros. Outra rodada de testes ocorrerá ainda este ano. Agora, todos devem estar se perguntando como uma estrutura desse tamanho pode realmente flutuar. Afinal, este é essencialmente um enorme arranha-céu flutuando no mar. Bem, de acordo com a ciência da flutuabilidade, um objeto pode flutuar desde que a quantidade de água deslocada seja igual à sua massa. O Icon of the Seas pode ser grande, mas o oceano é infinitamente maior. E há muito espaço aberto a bordo que ajuda a equilibrar seu peso. Como mencionado, materiais como o aço extra-resistentes são usados na maior parte do navio e, ao contrário dos arranha-céus que usam muito concreto ou alvenaria, a combinação de aço e ar no navio cria flutuabilidade, pois juntos são menos densos do que a água abaixo dele. Além disso, dentro do navio, o design interior apresenta camadas finas de acabamentos em mármore, o que faz com que eles usem menos material do que parece à vista, mantendo-os mais leve. Mas, na verdade, tudo se resume a uma parte muito importante do Icon, que fica em grande parte debaixo d'água: o casco. Normalmente, os barcos menores têm um casco em forma de V, o que ajuda os navios a atingir altas velocidades e cortar ondas agitadas com menos impacto. No entanto, os navios de cruzeiro buscam estabilidade e, portanto, têm cascos em forma de U, que são mais largos e redondos. Isso ajuda a dispersar o peso e a água mais facilmente, devido aos seus locais maiores. Além disso, cria mais espaço para comodidades e, embora possa desacelerar o navio, proporciona mais estabilidade, o que é crucial para evitar que os passageiros fiquem enjoados nas ondas turbulentas. Você também pode estar se perguntando como eles mantêm as luzes acesas para quase 10 mil pessoas no meio do oceano. Afinal, este edifício não pode se conectar às redes elétricas no meio do nada. Em vez disso, ele depende dos 6 motores multicombustíveis do Icon of the Seas. Ao contrário dos outros navios da Royal Caribbean, que usam energia diesel, o Icon of the Seas dependerá de gás natural liquefeito. No porto, o navio economiza energia conectando-se às redes elétricas locais, em vez de manter o motor ligado e queimar combustível extra. Agora que entendemos alguns dos princípios científicos sobre o quão grande um navio de cruzeiro pode realmente ser, é importante notar que existe um mercado para a construção dessas estruturas gigantes no mar.
Embora o Icon of the Seas tenha sido rotulado como uma monstruosidade por alguns, ele quebrou recordes de pré-reserva, o que claramente mostra a demanda por essas estruturas enormes. No entanto, há desafios significativos a serem superados. Nem todos os portos podem receber navios mega deste tamanho, e muitos proibiram esses navios devido a preocupações com poluição e excesso de turismo. Portanto, enquanto os engenheiros continuam a resolver os desafios de construir navios cada vez maiores na água, o tamanho dos portos pode ser o limite para o futuro dos navios de cruzeiro. À medida que expandimos os limites da engenharia em direção ao céu, em terra, o futuro da construção de navios de cruzeiro pode não se estender tanto na água. Antes de construirmos o próximo maior navio de cruzeiro do mundo, o setor de construção pode precisar primeiro investir na construção de portos maiores. E como sempre, pessoal, se você gostou deste vídeo e quer aproveitar mais do canal de vídeos definitivo para construção, por favor, deixe seus comentários, dê um like e certifique-se de se inscrever no canal Construções Incríveis. Confira também o nosso último vídeo que está sendo exibido aí na sua telinha. Obrigado!